Audiobook. Virtual Books Editora. A Cor que Sai do Espaço. H.P. Lovecraft. A oeste de Arkham, as colinas erguem-se selvagens, e há vales com bosques densos que nenhum machado jamais cortou. Há vales estreitos e escuros onde as árvores se inclinam de forma fantástica e onde riachos finos correm sem nunca terem captado o brilho do sol. Nas encostas mais suaves, há fazendas, antigas e rochosas, com casas baixas e cobertas de musgo, meditando eternamente sobre os antigos segredos da Nova Inglaterra, ao abrigo de grandes saliências. Mas todas estão vazias agora, as largas chaminés desmoronando e as laterais de telhas projetando-se perigosamente sob telhados baixos de mansarda. Os velhos se foram, e os estrangeiros não gostam de morar lá. Os franco-canadenses tentaram, os italianos tentaram, e os poloneses vieram e partiram. Não é por causa de algo que pode ser visto, ouvido ou tocado, mas por causa de algo que é imaginado. O lugar não é bom para a imaginação e não traz sonhos tranquilos à noite. Deve ser isso que mantém os estrangeiros longe, pois o velho Ami Pierce nunca lhes contou nada de que se lembrasse daqueles dias estranhos. Ami, cuja cabeça está um pouco estranha há anos, é o único que ainda permanece, ou que alguma vez fala daqueles dias estranhos, e ele ousa fazer isso porque sua casa fica muito perto dos campos abertos e das estradas movimentadas ao redor de Arkham. Antigamente, havia uma estrada sobre as colinas e através dos vales, que corria reta onde hoje fica a charneca devastada. Mas as pessoas deixaram de usá-la e uma nova estrada foi construída, curvando-se para o sul. Vestígios da antiga ainda podem ser encontrados em meio às ervas daninhas de uma natureza selvagem que retorna, e alguns deles sem dúvida permanecerão mesmo quando metade das cavidades forem inundadas para a construção do novo reservatório. Então, as florestas escuras serão cortadas e a charneca devastada dormirá bem abaixo das águas azuis, cuja superfície espelhará o céu e ondulará ao sol. E os segredos dos dias estranhos serão um só com os segredos das profundezas, um só com a sabedoria oculta do antigo oceano e todo o mistério da terra primordial. Quando fui às colinas e vales para inspecionar o novo reservatório, disseram-me que o lugar era maligno. Disseram-me isso em Arkham, e como aquela é uma cidade muito antiga, cheia de lendas de bruxas, pensei que o mal devia ser algo que as avós sussurravam às crianças há séculos. O nome Charneca Maldita pareceu-me muito estranho e teatral, e perguntei-me como tinha entrado no folclore de um povo puritano. Então, vi pessoalmente aquele emaranhado escuro de vales e encostas a oeste, e parei de me maravilhar com qualquer coisa além do seu próprio mistério ancestral. Era de manhã quando o vi, mas a sombra sempre espreitava lá. As árvores eram muito densas e seus troncos eram grandes demais para qualquer bosque saudável da Nova Inglaterra. Havia silêncio demais nos becos escuros entre elas, e o chão estava macio demais com o musgo úmido e as esteiras de infinitos anos de decomposição. Nos espaços abertos, principalmente ao longo da antiga estrada, havia pequenas fazendas nas encostas, às vezes com todos os prédios de pé, às vezes com apenas um ou dois, e às vezes com apenas uma chaminé solitária ou um porão rapidamente cheio. Ervas daninhas e sarças reinavam, e coisas selvagens furtivas farfalhavam na vegetação rasteira. Sobretudo havia uma névoa de inquietação e opressão, um toque do irreal e do grotesco, como se algum elemento vital de perspectiva ou claro-escuro estivesse errado. Não me surpreendi que os estrangeiros não ficassem, pois aquela não era uma região para dormir. Parecia demais com uma paisagem de Salvator Rosa, parecia demais com uma xilogravura proibida em um conto de terror. Mas mesmo tudo isso não era tão ruim quanto a charneca devastada. Eu a reconheci no momento em que a encontrei no fundo de um vale espaçoso, pois nenhum outro nome poderia se encaixar em tal coisa, ou qualquer outra coisa se encaixaria em tal nome. Era como se o poeta tivesse cunhado a frase por ter visto aquela região em particular. Devia, pensei enquanto observava, ser o resultado de um incêndio, mas porque nada de novo jamais havia crescido naqueles 5 acres de desolação cinzenta que se estendiam para o céu como uma grande mancha corroída pelo ácido nas florestas e campos. Ela ficava em grande parte ao norte da antiga linha da estrada, mas invadia um pouco o outro lado. Senti uma estranha relutância em me aproximar, e finalmente o fiz apenas porque meus negócios me levaram através dela e além. Não havia vegetação de qualquer tipo naquela vasta extensão, mas apenas uma fina poeira cinzenta ou cinza que nenhum vento parecia jamais soprar. As árvores próximas estavam doentes e atrofiadas, e muitos troncos mortos estavam de pé ou apodreciam nas bordas. Enquanto caminhava apressadamente, vi os tijolos e pedras caídos de uma velha chaminé e a adega à minha direita, e a boca negra e escancarada de um poço abandonado,
cujos vapores estagnados brincavam estranhamente com os tons da luz do sol. Até mesmo a longa e escura subida da floresta além parecia bem-vinda em contraste, e não me maravilhei mais com os sussurros assustados do povo de Arkham. Não havia nenhuma casa ou ruína por perto. Mesmo antigamente, o lugar devia ser solitário e remoto. E ao crepúsculo, temendo passar novamente por aquele local sinistro, caminhei de volta à cidade pela estrada sinuosa ao sul. Desejei vagamente que algumas nuvens se formassem, pois uma estranha timidez em relação aos profundos vazios celestes acima havia se insinuado em minha alma. À noite, perguntei aos idosos de Arkham sobre a charneca devastada e o que significava a expressão dias estranhos, que tantos murmuravam evasivamente. Não consegui, no entanto, obter boas respostas, exceto que todo o mistério era muito mais recente do que eu havia sonhado. Não se tratava de uma lenda antiga, mas sim de algo que acontecerá durante a vida daqueles que a contaram. Acontecerá nos anos 80, e uma família desaparecera ou fora morta. Os que a contavam não seriam exatos, e como todos me disseram para não dar atenção às histórias malucas do velho Amy Pierce, procurei-o na manhã seguinte, tendo ouvido dizer que ele morava sozinho na antiga casa vacilante onde as árvores começam a ficar muito densas. Era um lugar assustadoramente antigo e começara a exalar o leve odor miasmático que impregna as casas que já existem há muito tempo. Só com batidas persistentes consegui acordar o idoso, e quando ele se arrastou timidamente até a porta, percebi que ele não estava feliz em me ver. Ele não era tão fraco quanto eu esperava, mas seus olhos estavam caídos de uma forma curiosa, e suas roupas desleixadas e barba branca o faziam parecer muito cansado e triste. Sem saber exatamente como ele poderia se lançar em suas histórias, fingi tratar de negócios, contei-lhe sobre minha pesquisa e fiz perguntas vagas sobre a região. Ele era muito mais inteligente e culto do que eu havia imaginado e antes que eu percebesse, já havia compreendido tanto do assunto quanto qualquer homem com quem eu conversara em Arkham. Ele não era como outros camponeses que eu conhecera nas áreas onde seriam construídos reservatórios. Da parte dele, não houve protestos contra os quilômetros de matas antigas e terras agrícolas a serem apagadas, embora talvez houvesse se sua casa não ficasse fora dos limites do futuro lago. Alívio foi tudo o que demonstrou, alívio diante da ruína dos vales antigos e escuros pelos quais vagara a vida toda. Estavam melhores debaixo d'água agora, melhores debaixo d'água desde os tempos estranhos. E com essa abertura, sua voz rouca ficou mais grave, enquanto seu corpo se inclinava para frente e seu indicador direito começava a apontar trêmulo e impressionantemente. Foi então que ouvi a história e, enquanto a voz divagante raspava e sussurrava, eu tremia repetidamente, apesar do dia de verão. Muitas vezes, eu tinha que lembrar o orador de divagações, resumir pontos científicos que ele conhecia apenas por uma memória de papagaio esmaecida de palestras de professores, ou preencher lacunas onde seu senso de lógica e continuidade se rompia. Quando ele terminou, não me surpreendi que sua mente tivesse se descontrolado um pouco, ou que o povo de Arkham não falasse muito sobre a charneca maldita. Corri de volta antes do pôr do sol para o meu hotel, não querendo que as estrelas aparecessem acima de mim a céu aberto, e no dia seguinte retornei a Boston para desistir da minha posição. Eu não podia entrar naquele calçombrio de floresta antiga e encosta novamente, ou encarar outra vez aquela charneca cinzenta e maldita onde o Poço Negro se abria profundamente ao lado dos tijolos e pedras tombados. O reservatório será construído em breve, e todos aqueles segredos ancestrais permanecerão seguros para sempre sob braças aquáticas. Mas mesmo assim, não acredito que gostaria de visitar aquele país à noite, pelo menos não quando as estrelas sinistras estão lá fora, e nada poderia me subornar para beber a nova água da cidade de Arkham. Tudo começou, disse o velho Amy, com um meteorito. Antes disso, não havia lendas fantásticas desde os julgamentos das bruxas, e mesmo então essas florestas ocidentais não eram temidas nem metade do que a pequena ilha no Miskatonic, onde o diabo reinava ao lado de um curioso altar de pedra, mais antigo que os índios. Não eram florestas assombradas, e seu crepúsculo fantástico nunca era terrível até os dias estranhos. Então, veio aquela nuvem branca do meio-dia, aquela sequência de explosões no ar e aquela coluna de fumaça vinda do vale, lá no fundo da floresta. E à noite, todo Arkham ouviu falar da grande rocha que caiu do céu e se enterrou no chão ao lado do poço na propriedade de Nahum Gardner. Aquela era a casa que ficava onde a charneca devastada viria, a bela casa branca de Nahum Gardner em meio a seus jardins e pomares férteis. Nahum viera à cidade para contar às pessoas sobre a pedra e, no caminho, passará na casa de Amy Pierce. Amy tinha 40 anos na época, e todas as coisas estranhas estavam fortemente gravadas em sua mente.
Ele e a esposa tinham ido com os 3 professores da Universidade Miskatonic, que se apressaram na manhã seguinte para ver o estranho visitante vindo do espaço estelar desconhecido, e se perguntaram por que Naum a chamara de tão grande no dia anterior. Ela havia encolhido, disse Naum enquanto apontava para o grande monte amarronzado acima da terra arrancada e da grama carbonizada perto do antigo poço em seu jardim da frente, mas os sábios responderam que pedras não encolhem. Seu calor persistia, e Naum declarou que ela brilhara fracamente à noite. Os professores atestaram com o martelo de geólogo e descobriram que era estranhamente macia. Era, na verdade, tão macia que era quase plástica, e eles escavaram, em vez de lascar, um espécime para levar de volta à faculdade para teste. Levarão-no num balde velho emprestado da cozinha de Naum, pois mesmo o pequeno pedaço se recusava a esfriar. Na viagem de volta, pararam na casa de Ami para descansar e pareceram pensativos quando a senhora Pierce comentou que o fragmento estava ficando menor e queimando o fundo do balde. Na verdade, não era grande, mas talvez tivessem pegado menos do que pensavam. No dia seguinte, tudo isso foi em junho de 1982, os professores voltaram a se reunir, em grande excitação. Ao passarem pela casa de Ami, contaram-lhe as coisas estranhas que o espécime havia feito e como havia desaparecido completamente quando colocaram em um becker de vidro. O becker também desapareceu, e os sábios falaram da afinidade da estranha pedra pelo silício. Ela havia se comportado de forma inacreditável naquele laboratório bem organizado, não fazendo absolutamente nada e não apresentando gases ocluídos quando aquecida em carvão, sendo totalmente negativa na esfera de bórax e logo se provando absolutamente não volátil em qualquer temperatura produzível, incluindo a do maçarico de oxidrogênio. Em uma bigorna, parecia altamente maleável e, no escuro, sua luminosidade era muito marcante. Recusando-se teimosamente a esfriar, logo deixou a faculdade em um estado de verdadeira excitação, e quando, ao ser aquecido diante do espectroscópio, ele exibiu faixas brilhantes diferentes de quaisquer cores conhecidas do espectro normal, houve muita conversa animada sobre novos elementos, propriedades ópticas bizarras e outras coisas que os homens da ciência intrigados costumam dizer quando confrontados com o desconhecido. Por mais quente que estivesse, testaram-no num cadinho com todos os reagentes adequados. A água não fez nada. O ácido clorídrico foi o mesmo. O ácido nítrico e até mesmo a água régia apenas sibilaram e respingaram contra sua tórrida invulnerabilidade. Ami teve dificuldade em se lembrar de todas essas coisas, mas reconheceu alguns solventes conforme os mencionei na ordem usual de uso. Havia amônia e soda cáustica, álcool e éter, disulfeto de carbono nauseante e uma dúzia de outros, mas embora o peso diminuísse constantemente com o passar do tempo e o fragmento parecesse estar esfriando ligeiramente, não houve mudança nos solventes que mostrasse que eles haviam atacado a substância. Era um metal, sem dúvida. Era magnético, para começar, e após sua imersão nos solventes ácidos, parecia haver tênues traços das figuras de Wittgenstein encontradas em ferro meteórico. Quando o resfriamento se tornou considerável, o teste foi realizado em vidro, e foi num becker de vidro que deixaram todas as lascas formadas a partir do fragmento original durante o trabalho. Na manhã seguinte, tanto as lascas quanto o becker haviam desaparecido sem deixar vestígios, e apenas uma mancha carbonizada marcava o local na prateleira de madeira onde elas haviam estado. Os professores contaram tudo isso a mim enquanto paravam à sua porta, e mais uma vez ele foi com eles ver o mensageiro pétreo das estrelas, embora desta vez sua esposa não o acompanhasse. Agora, certamente, ele havia encolhido, e mesmo os professores sóbrios não podiam duvidar da veracidade do que viam. Ao redor do pequeno pedaço marrom perto do poço, havia um espaço vazio, exceto onde a terra havia cedido, e enquanto no dia anterior tinha uns bons 2 metros de largura, agora mal tinha 1,5 metros. Ainda estava quente, e os sábios estudaram sua superfície com curiosidade enquanto destacavam outro pedaço maior com martelo e cinzel. Desta vez, cavaram fundo e, ao removerem a massa menor, viram que o núcleo da coisa não era totalmente homogêneo. Eles haviam descoberto o que parecia ser a lateral de um grande glóbulo colorido incrustado na substância. A cor, que se assemelhava a algumas das faixas do estranho espectro do meteoro, era quase impossível de descrever, e foi apenas por analogia que a chamaram de cor. Sua textura era brilhante e, ao ser batida, parecia prometer fragilidade e oco. Um dos professores deu-lhe uma forte pancada com o martelo, e ele explodiu com um pequeno estalo nervoso. Nada foi emitido, e todos os vestígios da coisa desapareceram com a perfuração. Deixou para trás um espaço esférico oco com cerca de 7 centímetros de diâmetro,
e todos pensaram que era provável que outros fossem descobertos à medida que a substância envolvente se desgastou. As conjecturas foram vãs. Então, após uma tentativa inútil de encontrar glóbulos adicionais por meio de perfuração, os pesquisadores partiram novamente com seu novo espécime, que se mostrou, no entanto, tão desconcertante em laboratório quanto seu antecessor. Além de ser quase plástico, possuir calor, magnetismo e leve luminosidade, resfriar-se levemente em ácidos potentes, possuir um espectro desconhecido, definhar no ar e atacar compostos de silício com destruição mútua como resultado, ele não apresentava nenhuma característica identificadora. E ao final dos testes, os cientistas da faculdade foram forçados a admitir que não conseguiam localizá-lo. Não era nada desta Terra, mas um pedaço do grande exterior, e, como tal, dotado de propriedades externas e obediente às leis externas. Naquela noite, houve uma tempestade, e quando os professores foram à casa de Naum no dia seguinte, depararam-se com uma amarga decepção. A pedra, por mais magnética que fosse, devia ter alguma propriedade elétrica peculiar, pois havia atraído raio, como disse Naum, com uma persistência singular. 6 vezes em uma hora, o fazendeiro viu o raio atingir o sulco no jardim da frente, e quando a tempestade passou, nada restou além de um buraco irregular perto da antiga abertura para o poço, meio obstruído com terra escavada. A escavação não dera resultado, e os cientistas comprovaram o desaparecimento completo. O fracasso foi total, de modo que nada restava fazer a não ser voltar ao laboratório e testar novamente o fragmento desaparecido, cuidadosamente envolto em chumbo. Esse fragmento durou uma semana, ao final da qual nada de valor foi descoberto sobre ele. Quando desapareceu, nenhum resíduo foi deixado para trás, e com o tempo os professores mal se sentiram seguros de terem realmente visto com os olhos despertos aquele vestígio enigmático dos abismos insondáveis lá fora. Aquela mensagem solitária e estranha de outros universos e outros reinos de matéria, força e entidade. Como era natural, os jornais de Arkham deram grande destaque ao incidente, com seu patrocínio colegiado, e enviaram repórteres para conversar com Naum Gardner e sua família. Pelo menos um jornal diário de Boston também enviou um escriba, e Naum rapidamente se tornou uma espécie de celebridade local. Ele era um homem magro e jovial, de cerca de 50 anos, que vivia com a esposa e os 3 filhos na agradável fazenda no vale. Ele e Amy trocavam visitas com frequência, assim como suas esposas, e Amy só tinha elogios para ele depois de todos esses anos. Ele parecia um pouco orgulhoso da atenção que seu lugar havia atraído e falava frequentemente do meteorito nas semanas seguintes. Julho e agosto foram quentes, e Naum trabalhou duro em sua colheita de feno no pasto de 10 acres do outro lado do riacho Chapman. Sua carroça barulhenta deixava sulcos profundos nas vielas sombrias entre eles. O trabalho cansava mais do que em outros anos, e ele sentia que a idade estava começando a lhe custar. Chegou então a época da fruta e da colheita. As peras e maçãs amadureceram lentamente, e Naum jurou que seus pomares estavam prosperando como nunca antes. As frutas estavam crescendo um tamanho fenomenal e um brilho incomum, e em tal abundância que barris extras foram encomendados para lidar com a futura colheita. Mas com o amadurecimento veio a decepção dolorosa, pois de toda aquela magnífica variedade de especiosa luxúria, nem um único grãozinho era próprio para comer. No sabor delicado das peras e maçãs havia se infiltrado um amargor furtivo e um enjoo, de modo que até mesmo a menor das mordidas induzia um desgosto duradouro. O mesmo aconteceu com os melões e tomates, e Naum tristemente viu que toda sua colheita estava perdida. Rápido em conectar os acontecimentos, ele declarou que o meteorito havia envenenado o solo e agradeceu aos céus que a maioria das outras plantações estivesse no terreno montanhoso ao longo da estrada. O inverno chegou cedo e estava muito frio. Amy viu Naum com menos frequência do que o habitual e notou que ele começara a parecer preocupado. O resto da família também parecia ter se tornado taciturno e estava longe de ser constante na ida à igreja ou na presença nos vários eventos sociais do campo. Não se conseguia encontrar causa para essa reserva ou melancolia, embora todos na casa confessassem, de vez em quando, uma saúde debilitada e uma sensação de vaga inquietação. O próprio Naum deu a declaração mais definitiva de todos quando disse estar incomodado com certas pegadas na neve. Eram as pegadas habituais de inverno de esquilos vermelhos, coelhos brancos e raposas, mas o taciturno fazendeiro declarou ver algo de errado em sua natureza e disposição. Ele nunca foi específico, mas parecia pensar que elas não eram tão características da anatomia e dos hábitos de esquilos, coelhos e raposas quanto deveriam ser. Amy ouviu essa conversa sem interesse até uma noite em que passou de trenó pela casa de Naum,
voltando de Clark's Corners. Havia luar, e um coelho atravessara a estrada correndo, e os saltos daquele coelho eram mais longos do que Amy ou seu cavalo gostariam. Este, de fato, quase fugira ao ser puxado por uma rédea firme. Daí em diante, Amy passou a respeitar mais as histórias de Nahum e se perguntou por que os cães Gardner pareciam tão acovardados e trêmulos todas as manhãs. Descobriu-se que eles quase perderam a vontade de latir. Em fevereiro, os garotos MacGregor de Meadow Hill estavam caçando marmotas e, não muito longe da propriedade dos Gardner, capturaram um espécime muito peculiar. As proporções do corpo pareciam ligeiramente alteradas de uma forma estranha e impossível de descrever, enquanto seu rosto havia assumido uma expressão que ninguém jamais vira em uma marmota antes. Os garotos ficaram genuinamente assustados e jogaram a criatura fora imediatamente, de modo que apenas suas histórias grotescas sobre ela chegaram aos moradores do interior. Mas o recuo dos cavalos perto da casa de Nahum havia se tornado um fato conhecido, e toda a base para um ciclo de lendas sussurradas estava rapidamente tomando forma. Ainda estava quente, e os sábios estudaram sua superfície com curiosidade enquanto destacavam outro pedaço maior com martelo e cinzel. Desta vez, cavaram fundo e, ao removerem a massa menor, viram que o núcleo da coisa não era totalmente homogêneo. Um dia, fizeram uma visita a Nahum, mas, como não gostavam de contos e folclore, eram muito conservadores no que inferiam. As plantas eram certamente estranhas, mas todas as couves-gambá são mais ou menos estranhas em forma e cor. Talvez algum elemento mineral da pedra tivesse penetrado no solo, mas logo seria levado pela água. E quanto às pegadas e aos cavalos assustados, claro que se tratava de mera conversa de campo que um fenômeno como o aerólito certamente desencadearia. Não havia realmente nada que homens sérios pudessem fazer em casos de fofocas desenfreadas, pois os rústicos supersticiosos dizem e acreditam em qualquer coisa. E assim, durante todos aqueles dias estranhos, os professores permaneceram afastados, com desprezo. Apenas um deles, ao receber 2 frascos de pó para análise em um trabalho policial mais de 1 ano e meio depois, lembrou-se de que a cor estranha daquele repolho gambá se assemelhava muito a uma das faixas anômalas de luz mostradas pelo fragmento de meteoro no espectroscópio da faculdade, e ao glóbulo quebradiço encontrado incrustado na pedra do abismo. As amostras neste caso de análise apresentaram as mesmas faixas estranhas a princípio, embora posteriormente tenham perdido essa característica. As árvores brotaram prematuramente ao redor da casa de Nahum e, à noite, balançavam ameaçadoramente ao vento. O segundo filho de Nahum, Tadeus, um rapaz de 15 anos, jurou que elas também balançavam quando não havia vento, mas nem mesmo os fofoqueiros acreditariam nisso. Certamente, porém, a inquietação pairava no ar. Toda a família Gardner desenvolveu o hábito de ouvir furtivamente, embora não qualquer som que pudessem nomear conscientemente. A escuta era, de fato, mais um produto de momentos em que a consciência parecia estar quase se esvaindo. Infelizmente, esses momentos aumentavam semana após semana, até que se tornou um discurso comum que algo estava errado com toda a família de Nahum. Quando a saxifrage precoce brotava, tinha outra cor estranha, não exatamente como a do repolho gambá, mas claramente relacionada e igualmente desconhecida para qualquer um que a visse. Nahum levou algumas flores para Arkham e as mostrou ao editor da Gazeta, mas esse dignitário não fez mais do que escrever um artigo humorístico sobre elas, no qual os medos sombrios dos camponeses foram ridicularizados polidamente. Foi um erro de Nahum contar a um cidadão impassível sobre o comportamento das grandes borboletas de luto, que cresceram demais, em relação a essas saxifrages. Abril trouxe uma espécie de loucura aos camponeses e deu início ao desuso da estrada que passava por Nahum, que levou ao seu abandono definitivo. A próxima coisa a fazer foi a vegetação. Todas as árvores do pomar floresceram em cores estranhas, e através do solo pedregoso do pátio e do pasto adjacente, brotou uma vegetação bizarra que só um botânico poderia conectar com a flora típica da região. Não se viam cores sãs e saudáveis em lugar nenhum, exceto na grama verde e na folhagem, mas por toda parte havia aquelas variantes frenéticas e prismáticas de algum tom primário subjacente e doentio, sem lugar entre os matizes conhecidos da terra. As calças do holandês tornaram-se uma ameaça sinistra, e as sanguinárias tornaram-se insolentes em sua perversão cromática. Amy e os jardineiros acharam que a maioria das cores tinha uma espécie de familiaridade assombrosa e decidiram que elas lembravam o glóbulo quebradiço do meteoro. Nahum arou e semeou o pasto de 10 acres e o terreno alto, mas não fez nada com a terra ao redor da casa. Sabia que seria inútil e esperava que as estranhas plantas do verão drenassem todo o veneno do solo.
Estava preparado para quase tudo agora e se acostumara à sensação de algo perto dele, esperando para ser ouvido. O afastamento de sua casa pelos vizinhos o afetava, é claro, mas afetava ainda mais sua esposa. Os meninos estavam em melhor situação, estando na escola todos os dias, mas não conseguiam evitar o medo das fofocas. Tadeu, um jovem especialmente sensível, era o que mais sofria. Em maio, os insetos chegaram, e a casa de Naum tornou-se um pesadelo de zumbidos e rastejantes. A maioria das criaturas parecia incomum em seus aspectos e movimentos, e seus hábitos noturnos contradiziam toda a experiência anterior. Os Garders passaram a vigiar à noite, observando em todas as direções, aleatoriamente, algo que não sabiam dizer o que. Foi então que todos admitiram que Tadeus estava certo sobre as árvores. A senhora Gardner foi a próxima a ver da janela, enquanto observava os galhos inchados de um bordo contra um céu iluminado pela lua. Os galhos certamente se moviam, e não havia vento. Devia ser a seiva. A estranheza havia se infiltrado em tudo que crescia agora. No entanto, não foi nenhum membro da família de Naum quem fez a próxima descoberta. A familiaridade os havia entorpecido, e o que eles não conseguiam ver foi vislumbrado por um tímido vendedor de moinhos de vento de Bolton que passou por ali certa noite, ignorando as lendas do interior. O que ele contou em Arkham recebeu um pequeno parágrafo no Gazette, e foi lá que todos os fazendeiros, incluindo Naum, a viram primeiro. A noite estava escura e as lanternas da charrete, fracas, mas ao redor de uma fazenda no vale, que todos sabiam pelo relato que devia ser de Naum, a escuridão era menos densa. Uma luminosidade tênue, porém distinta, parecia inerente a toda a vegetação, grama, folhas e flores, enquanto em certo momento um fragmento destacado da fosforescência pareceu se agitar furtivamente no pátio perto do celeiro. A grama até então parecia intocada, e as vacas pastavam livremente no terreno perto da casa, mas perto do final de maio o leite começou a estragar. Então, Naum mandou levar as vacas para as terras altas, e o problema cessou. Não muito tempo depois, a mudança na grama e nas folhas tornou-se evidente. Toda a vegetação estava ficando cinza e desenvolvendo uma fragilidade singular. Amy era agora a única pessoa que visitava o local, e suas visitas estavam se tornando cada vez mais raras. Quando a escola fechava, os Garders ficavam praticamente isolados do mundo e, às vezes, deixavam Amy fazer suas tarefas na cidade. Eles estavam decaindo curiosamente, tanto física quanto mentalmente, e ninguém se surpreendeu quando a notícia da loucura da senhora Gardner se espalhou. Aconteceu em junho, por volta do aniversário da queda do meteoro, e a pobre mulher gritava sobre coisas no ar que não conseguia descrever. Em seu delírio, não havia um único substantivo específico, mas apenas verbos e pronomes. As coisas se moviam, mudavam e vibravam, e os ouvidos formigavam com impulsos que não eram inteiramente sons. Algo lhe fora tirado, ela estava sendo drenada de algo, algo que não deveria estar se prendendo a ela. Alguém precisava impedi-lo de sair, nada jamais ficava parado na noite, as paredes e janelas se moveram. Naum não a mandou para o hospício do condado, mas a deixou vagar pela casa enquanto fosse inofensiva para si mesma e para os outros. Mesmo quando sua expressão mudou, ele não fez nada. Mas quando os meninos ficaram com medo dela e Tadeus quase desmaiou com a maneira como ela fazia caretas para ele, decidiu mantê-la trancada no sótão. Em julho, ela parou de falar e engatinhava, e antes que o mês terminasse. Naum teve a louca impressão de que ela era ligeiramente luminosa no escuro, como ele agora via claramente que era o caso da vegetação próxima. Foi um pouco antes disso que os cavalos dispararam. Algo os havia despertado durante a noite, e seus relinchos e coices nas baías tinham sido terríveis. Parecia não haver praticamente nada a fazer para acalmá-los, e quando Naum abriu a porta do estábulo, todos saíram correndo como veados assustados da floresta. Levou uma semana para rastrear os quatro, e quando os encontraram, eles foram vistos como completamente inúteis e incontroláveis. Algo havia instalado em seus cérebros, e cada um teve que ser abatido para seu próprio bem. Naum pegou emprestado um cavalo de Amy para sua fenação, mas descobriu que ele não se aproximava do celeiro. Ele recuou, empalideceu e relinchou, e no final ele não pôde fazer nada além de conduzi-lo para o pátio, enquanto os homens usavam sua própria força para levar a pesada carroça perto o suficiente do palheiro para que pudessem ser acampados com facilidade. E durante todo o tempo, a vegetação estava ficando cinza e quebradiça. Até as flores, cujas tonalidades eram tão estranhas, estavam ficando cinzentas agora,
e os frutos estavam saindo cinzentos, anãozinhos e sem sabor. Os ásteres e a vara de ouro floresceram cinzentos e distorcidos, e as rosas, zíneas e malvas rosas no jardim da frente tinham uma aparência tão blasfema que o filho mais velho de Naum, Zenas, as cortou. Os insetos estranhamente inchados morreram naquela época, até mesmo as abelhas que haviam deixado suas colmeias e ido para a floresta. Em setembro, toda a vegetação estava se desintegrando rapidamente, transformando-se em um pó acinzentado, e Naum temia que as árvores morressem antes que o veneno saísse do solo. Sua esposa agora tinha crises de gritos terríveis, e ele e os meninos viviam em constante estado de tensão nervosa. Eles evitavam as pessoas agora, e quando a escola abria, os meninos não iam. Mas foi Ami, em uma de suas raras visitas, quem primeiro percebeu que a água do poço não era mais boa. Tinha um gosto ruim que não era exatamente fétido nem exatamente salgado, e Ami aconselhou seu amigo a cavar outro poço em terreno mais alto para usar até que o solo estivesse bom novamente. Naum, no entanto, ignorou o aviso, pois a essa altura já havia se tornado insensível a coisas estranhas e desagradáveis. Ele e os meninos continuaram a usar o suprimento contaminado, bebendo tão apática e mecanicamente quanto comiam suas refeições escassas e mal cozidas e realizavam suas tarefas ingratas e monótonas durante os dias sem objetivo. Havia algo de resignação impassível em todos eles, como se caminhassem em outro mundo, entre fileiras de guardas anônimos, rumo a um destino certo e familiar. Tadeus enlouqueceu em setembro, após uma visita ao poço. Ele tinha ido com balde e voltado de mãos vazias, gritando e agitando os braços, e às vezes caindo numa risadinha boba ou num sussurro sobre as cores que se movem lá embaixo. 2 em uma família era bem ruim, mas Naum foi muito corajoso. Deixou o menino correr por uma semana até que ele começou a tropeçar e se machucar, e então o trancou em um quarto no sótão, do outro lado do corredor, em frente ao da mãe. O jeito como gritavam um com o outro por trás das portas trancadas era terrível, especialmente para o pequeno Mervin, que imaginava que eles conversavam em alguma língua terrível que não era da terra. Mervin estava ficando assustadoramente imaginativo, e sua inquietação piorou depois de ter sido trancado no quarto do irmão que fora seu maior companheiro de brincadeiras. Quase ao mesmo tempo, a mortalidade entre o gado começou. As aves ficaram acinzentadas e morreram muito rapidamente, sua carne sendo encontrada seca e fétida ao ser cortada. Os porcos engordaram desmedidamente e, de repente, começaram a sofrer mudanças repugnantes que ninguém conseguia explicar. Sua carne era, obviamente, inútil, e Naum estava sem saber o que fazer. Nenhum veterinário rural se aproximava de sua casa, e o veterinário da cidade de Arkham ficou abertamente perplexo. Os porcos começaram a ficar cinzentos e quebradiços, caindo aos pedaços antes de morrer, e seus olhos e focinhos desenvolveram alterações singulares. Era muito inexplicável, pois nunca haviam se alimentado da vegetação contaminada. Então, algo atingiu as vacas. Certas áreas, ou às vezes o corpo inteiro, ficavam estranhamente enrugadas ou comprimidas, e colapsos ou desintegrações atrozes eram comuns. Nos estágios finais, e a morte era sempre o resultado, havia um acinzentado e quebradiço como que afligia os porcos. Não havia dúvida de veneno, pois todos os casos ocorreram em um celeiro trancado e intocado. Nenhuma mordida de bichos à espreita poderia ter trazido o vírus, pois que animal vivo da terra consegue atravessar obstáculos sólidos? Devia ser apenas uma doença natural, mas que doença poderia causar tais resultados estava além da imaginação de qualquer mente. Quando chegou a colheita, não havia um único animal sobrevivente no local, pois o gado e as aves estavam mortos e os cães haviam fugido. Esses cães, 3 ao todo, desapareceram uma noite e nunca mais se ouviu falar deles. Os 5 gatos haviam partido há algum tempo, mas sua partida mal foi notada, pois agora parecia não haver mais ratos, e apenas a senhora Gardner havia feito bichinhos de estimação com os graciosos felinos. No dia 19 de outubro, Naum entrou cambaleando na casa de Ami com notícias horríveis. A morte chegará ao pobre Tadeus em seu quarto no sótão, e viera de uma forma inexplicável. Naum cavara uma cova no terreno cercado da família atrás da fazenda e depositara nela o que encontrara. Não poderia haver nada de fora, pois a janelinha gradeada e a porta trancada estavam intactas, mas tudo era muito parecido com o que havia sido no celeiro. Ami e sua esposa consolaram o homem ferido o melhor que puderam, mas estremeceram ao fazê-lo. Um terror absoluto parecia envolver os Gardner e tudo o que tocavam, e a própria presença de alguém na casa era um sopro de regiões inomináveis e inomináveis.
Ami acompanhou Naum até sua casa com a maior relutância e fez o que pôde para acalmar os soluços histéricos do pequeno Mervyn. Zenas não precisava ser acalmado. Ultimamente, ele vinha apenas olhando para o vazio e obedecendo ao que seu pai lhe dizia, e Ami achou que seu destino era muito misericordioso. De vez em quando, os gritos de Mervyn eram respondidos fracamente no sótão, e em resposta a um olhar inquisitivo, Naum disse que sua esposa estava ficando muito fraca. Quando a noite se aproximava, Ami conseguiu escapar, pois nem mesmo a amizade o fazia ficar naquele lugar quando o brilho fraco da vegetação começava e as árvores podiam ou não balançar sem vento. Foi realmente uma sorte para Ami não ser mais imaginativo. Mesmo assim, sua mente estava ligeiramente distorcida. Mas se ele tivesse sido capaz de se conectar e refletir sobre todos os presságios ao seu redor, ele inevitavelmente teria se tornado um maníaco total. No crepúsculo, ele correu para casa, os gritos da louca e da criança nervosa soando horrivelmente em seus ouvidos. 3 dias depois, Naum irrompeu na cozinha de Ami de manhã cedo e, na ausência do anfitrião, gaguejou uma história desesperada mais uma vez, enquanto a senhora Pierce ouvia com um susto. Era o pequeno Mervyn desta vez. Ele havia sumido. Havia saído tarde da noite com uma lanterna e um balde para buscar água e nunca mais voltará. Estava desfeito há dias e mal sabia o que estava fazendo. Gritava para tudo. Ouvirá-se um grito frenético vindo do pátio, mas antes que o pai pudesse chegar à porta, o menino havia sumido. Não havia brilho na lanterna que ele havia pegado, e da criança, nenhum vestígio. Na ocasião, Naum pensou que a lanterna e o balde também haviam sumido, mas quando amanheceu, e o homem voltou pesadamente de sua busca noturna pela floresta e pelos campos, encontrou algumas coisas muito curiosas perto do poço. Havia uma massa de ferro amassada e aparentemente um tanto derretida que certamente fora a lanterna, enquanto um balde torto e aros de ferro retorcidos ao lado, ambos meio fundidos, pareciam sugerir os restos do balde. Era só isso. Naum estava além da imaginação. A senhora Pierce estava em branco, e Ami, quando chegou em casa e ouviu a história, não conseguiu dar nenhuma pista. Mervyn havia partido, e não adiantaria contar às pessoas ao redor, que agora evitavam todos os Garders. Também não adiantaria contar aos moradores da cidade em Arkham, que riam de tudo. Tad havia partido, e agora Mervyn havia partido. Algo estava se esgueirando, esperando para ser visto e ouvido. Naum partiria em breve, e queria que Ami cuidasse de sua esposa e de Zenas, caso sobrevivessem a ele. Devia ser algum tipo de julgamento, embora ele não conseguisse imaginar o porquê, já que sempre caminhara retamente nos caminhos do Senhor, até onde sabia. Por mais de 2 semanas, Ami não viu Naum, e então, preocupado com o que poderia ter acontecido, superou seus medos e fez uma visita à propriedade dos Gardner. Não havia fumaça saindo da grande chaminé, e por um momento o visitante temeu o pior. O aspecto de toda a fazenda era chocante, grama e folhas acinzentadas e murchas no chão, trepadeiras caindo em destroços quebradiços de muros e frontões arcaicos, e grandes árvores nuas arranhando o céu cinzento de novembro com uma malevolência estudada que Ami não podia deixar de sentir que vinha de alguma mudança sutil na inclinação dos galhos. Mas Naum estava vivo, afinal. Estava fraco e deitado em um sofá na cozinha de teto baixo, mas perfeitamente consciente e capaz de dar ordens simples a Zenas. O quarto estava mortalmente frio, e enquanto Ami tremia visivelmente, o anfitrião gritou roucamente para Zenas por mais lenha. De fato, lenha era extremamente necessária, já que a lareira cavernosa estava apagada e vazia, com uma nuvem de fuligem flutuando no vento frio que descia pela chaminé. Logo Naum perguntou-lhe se a lenha extra o havia deixado mais confortável, e então Ami viu o que havia acontecido. A corda mais resistente finalmente se rompera, e a mente do infeliz fazendeiro estava à prova de mais tristeza. Questionando o contato, Ami não conseguiu obter nenhum dado claro sobre o desaparecido Zenas. No poço, ele mora no poço. Foi tudo que o pai, confuso, disse. Então, um pensamento repentino sobre a esposa louca passou pela mente do visitante, e ele mudou de assunto. Nabi. Ora, aqui está ela. Foi a resposta surpresa do pobre Naum, e Ami logo percebeu que precisava procurar por si mesmo. Deixando o tagarela inofensivo no sofá, tirou as chaves do prego ao lado da porta e subiu a escada rangente até o sótão. Era muito apertado e barulhento lá em cima, e nenhum som podia ser ouvido de qualquer direção. Das 4 portas à vista, apenas uma estava trancada, e nela ele tentou várias chaves no anel que havia pegado.
A terceira chave provou ser a correta, e depois de algum esforço, Ami abriu a porta branca e baixa. Estava bastante escuro lá dentro, pois a janela era pequena e meio obscurecida pelas barras de madeira rústicas, e Ami não conseguia ver absolutamente nada no chão de tábuas largas. O fedor era insuportável e, antes de prosseguir, teve que se retirar para outra sala e retornar com os pulmões cheios de ar respirável. Quando entrou, viu algo escuro no canto e, ao vê-lo com mais clareza, gritou abertamente. Enquanto gritava, pensou que uma nuvem momentânea eclipsara a janela e, um segundo depois, sentiu-se tocado como se por uma odiosa corrente de vapor. Cores estranhas dançavam diante de seus olhos, e se um horror presente não tivesse entorpecido, teria pensado no glóbulo no meteoro que o martelo do geólogo havia estilhaçado e na vegetação mórbida que brotara na primavera. Assim, pensou apenas na monstruosidade blasfema que o confrontava e que, com muita clareza, compartilhara o destino inominável do jovem Tadeus e do gado. Mas o mais terrível sobre o horror era que ele se movia muito lenta e perceptivelmente enquanto continuava a desmoronar. Ami não me deu mais detalhes sobre a cena, mas a forma nos cantos não reaparece em sua narrativa como um objeto em movimento. Há coisas que não podem ser mencionadas, e o que é feito em comum com a humanidade às vezes é cruelmente julgado pela lei. Deduzi que não havia nada em movimento naquele sótão, e que deixar qualquer coisa capaz de se mover ali teria sido um ato tão monstruoso a ponto de condenar qualquer ser responsável ao tormento eterno. Qualquer um que não fosse um fazendeiro impassível teria desmaiado ou enlouquecido, mas Ami atravessou consciente aquela porta baixa e trancou o maldito segredo atrás de si. Haveria Naum para lhe dar agora. Ele precisava ser alimentado e cuidado, e removido para algum lugar onde pudesse ser cuidado. Começando a descer a escada escura, Ami ouviu um baque abaixo de si. Chegou a pensar que um grito havia sido subitamente abafado e lembrou-se nervosamente do vapor úmido que o havia atingido naquele quarto assustador acima. Que presença seu grito e sua entrada haviam despertado? Interrompido por um vago medo, ouviu ainda outros sons abaixo. Sem dúvida, havia uma espécie de arrastamento pesado e um ruído detestavelmente pegajoso, como se fosse de alguma espécie diabólica e imunda de sucção. Com um senso associativo levado a alturas febris, pensou inexplicavelmente no que vira lá em cima. Meu Deus! Que mundo de sonho sobrenatural era aquele em que ele havia se metido? Não ousou se mover nem para trás nem para frente, mas ficou ali, tremendo, diante da curva escura da escadaria fechada. Cada detalhe da cena se gravava em seu cérebro. Os sons, a sensação de terrível expectativa, a escuridão, a inclinação dos degraus estreitos e, meu Deus, a luminosidade tênue, mas inconfundível, de todo o trabalho em madeira vista, degraus, laterais, ripas expostas e vigas. Então, ouviu-se um relincho frenético do cavalo de Ami lá fora, seguido imediatamente por um estrondo que denunciava uma fuga frenética. Em um instante, cavalo e charrete já estavam além do alcance da audição, deixando o homem assustado na escada escura sem saber o que os havia enviado. Mas isso não era tudo. Havia outro som lá fora. Uma espécie de respingo líquido, água, devia ser o poço. Ele havia deixado Hiro desamarrado perto dele, e uma roda de charrete deve ter roçado na borda e batido em uma pedra. E ainda assim o fosforescência pálido brilhava naquela madeira detestavelmente antiga. Meu Deus! Como era antiga a casa! A maior parte dela foi construída antes de 1700. Um leve arranhar no chão lá embaixo soava distintamente, e Ami apertou com mais força uma bengala pesada que ele havia pegado no sótão para algum propósito. Lentamente, recuperando a coragem, terminou a descida e caminhou corajosamente em direção à cozinha. Mas não completou a caminhada, pois o que procurava não estava mais lá. Viera ao seu encontro e, de certa forma, ainda estava vivo. Se havia rastejado ou se fora arrastado por alguma força externa, Ami não sabia dizer, mas a morte o atingira. Tudo acontecerá na última meia hora, mas o colapso, o acinzentamento e a desintegração já estavam bem avançados. Havia uma fragilidade horrível e fragmentos secos descamavam. Ami não conseguia tocá-lo, mas olhava horrorizado para a paródia distorcida que fora um rosto. O que foi, Naum? O que foi? Sussurrou, e os lábios fendidos e salientes mal conseguiram emitir uma resposta final. Nada, nada. A cor, queima, fria e úmida, mas queima, vivia no poço. Eu vi uma espécie de fumaça, exatamente como as flores da primavera passada,
O poço brilhava à noite. Tad, Mervin e Zenas, tudo vivo, sugando a vida de tudo, naquela pedra, deve ter entrado naquela pedra, perfurou o lugar todo. Não sei o que quer, aquela coisa redonda que os homens da faculdade desenterraram da pedra. Eles a quebraram. Era da mesma cor, exatamente a mesma, como as flores e plantas. Deve ter havido mais delas. Sementes, sementes, elas cresceram. Eu vi pela primeira vez esta semana. Deve ter ficado forte com Zenas. Ele era um menino grande, cheio de vida. Isso destrói sua mente e então te pega. Te queima, na água do poço. Você estava certo sobre isso. Água maligna. Zenas nunca mais volta do poço. Não pode vá embora. Atrai você. Você sabe que algo está chegando, mas não adianta. Eu vi isso várias vezes. Zenas foi levado. Onde está Nabi, Ami? Minha cabeça não está boa. Não sei há quanto tempo eu a alimentei. Ela vai ficar assim se não tomarmos cuidado. Só uma cor. O rosto dela está ficando dessa cor às vezes perto da noite. E quem me suga? Vem de algum lugar onde as coisas não são como aqui. Um daqueles professores disse isso. Ele estava certo. Cuidado, Ami, vai fazer mais alguma coisa. Suga a vida. Mas isso era tudo. Aquilo que falava não podia mais falar porque havia desabado completamente. Ami estendeu uma toalha de mesa xadrez vermelha sobre o que restava e saiu pela porta dos fundos, em direção aos campos. Subiu a encosta até o pasto de 10 acres e cambaleou para casa pela estrada ao norte e pela mata. Não conseguia passar por aquele poço de onde seus cavalos haviam fugido. Olhou pela janela e viu que não faltava nenhuma pedra na borda. Então, a charrete cambaleante não desalojou nada, afinal, o respingo fora outra coisa, algo que entrou no poço depois de ter acabado com o pobre Naum. Quando Ami chegou à sua casa, os cavalos e a charrete já haviam chegado antes dele, deixando sua esposa em crises de ansiedade. Tranquilizando-a sem explicações, partiu imediatamente para Arkham e notificou as autoridades de que a família Gardner não existia mais. Não entrou em detalhes, apenas relatou as mortes de Naum e Nabi, sendo a de Tadeu já conhecida, e mencionou que a causa parecia ser a mesma doença estranha que matara o gado. Declarou também que Mervin e Zenas haviam desaparecido. Houve um interrogatório considerável na delegacia de polícia e no final, Ami foi obrigado a levar 3 policiais à fazenda Gardner, juntamente com o legista, o médico legista e o veterinário que tratara dos animais doentes. Ele foi muito contra a vontade, pois a tarde avançava e ele temia o cair da noite naquele lugar amaldiçoado, mas era um certo conforto ter tantas pessoas com ele. Os 6 homens partiram numa carroça democrata, seguindo a charrete de Ami, e chegaram à casa infestada de pragas por volta das 4 horas. Acostumados como os oficiais estavam a experiências horríveis, ninguém permaneceu impassível diante do que foi encontrado no sótão e sob a toalha de mesa xadrez vermelha no andar de baixo. Todo o aspecto da fazenda, com sua desolação cinzenta, já era terrível o suficiente, mas aqueles 2 objetos em ruínas estavam além de todos os limites. Ninguém conseguia olhá-los por muito tempo, e até mesmo o legista admitiu que havia muito pouco para examinar. Espécimes podiam ser analisados, é claro, então ele se ocupou em obtê-los, e aqui se desenvolve que um resultado muito intrigante ocorreu no laboratório da faculdade, onde os 2 frascos de poeira foram finalmente coletados. Sob o espectroscópio, ambas as amostras emitiram um espectro desconhecido, no qual muitas das faixas desconcertantes eram precisamente iguais às que o estranho meteoro havia produzido no ano anterior. A propriedade de emitir esse espectro desapareceu em um mês, e a poeira passou a consistir principalmente de fosfatos e carbonatos alcalinos. Ami não teria contado aos homens sobre o poço se achasse que pretendiam fazer alguma coisa naquele momento. O pôr do sol se aproximava e ele estava ansioso para ir embora. Mas não pôde deixar de olhar nervosamente para o meio-fio pedregoso perto da grande rampa, e quando um detetive o interrogou, admitiu que Naum temera algo lá embaixo, tanto que nunca se quer pensar em procurar Mervin ou Zenas. Depois disso, nada mais restava fazer senão esvaziar e explorar o poço imediatamente. Então Ami teve que esperar, tremendo, enquanto balde após balde de água fétida era içado e jogado no chão encharcado do lado de fora. Os homens cheiraram o fluido com desgosto e, quase no fim, encostaram o nariz no fedor que estavam desenterrando. Não foi um trabalho tão longo quanto temiam, já que o nível da água estava fenomenalmente baixo. Não há necessidade de falar muito exatamente sobre o que encontraram. Mervin e Zenas estavam lá, em parte, embora os vestígios fossem principalmente esqueléticos. Havia também um pequeno veado e um cachorro grande,
praticamente no mesmo estado, e vários ossos de animais menores. O lodo e a gosma no fundo pareciam inexplicavelmente porosos e borbulhantes, e um homem que desceu com uma longa vara em apoios descobriu que conseguia afundar a haste de madeira a qualquer profundidade na lama do chão sem encontrar nenhum obstáculo sólido. O crepúsculo já havia caído, e lanternas foram trazidas da casa. Então, quando se viu que nada mais poderia ser obtido do poço, todos entraram e confabularam na antiga sala de estar, enquanto a luz intermitente de uma meia-lua espectral brincava fracamente sobre a desolação cinzenta lá fora. Os homens estavam francamente perplexos com todo o caso e não conseguiam encontrar nenhum elemento comum convincente que ligasse as estranhas condições vegetais, a doença desconhecida do gado e dos humanos e as mortes inexplicáveis de Mervyn e Zenas no poço contaminado. Eles tinham ouvido a conversa comum do campo, é verdade, mas não conseguiam acreditar que algo contrário à lei natural tivesse ocorrido. Sem dúvida, o meteoro havia envenenado o solo, mas a doença de pessoas e animais que não haviam comido nada cultivado naquele solo era outra questão. Seria a água do poço? Muito possivelmente. Talvez fosse uma boa ideia analisá-la. Mas que loucura peculiar poderia ter feito os dois meninos pularem no poço? Seus atos eram tão semelhantes, e os fragmentos mostravam que ambos haviam sofrido da morte cinzenta e quebradiça. Porque tudo era tão cinza e quebradiço? Foi o legista, sentado perto de uma janela com vista para o pátio, quem primeiro notou o brilho ao redor do poço. A noite já havia caído completamente, e todo o terreno abominável parecia fracamente luminoso, com mais do que os raios intermitentes da lua. Mas esse novo brilho era algo definido e distinto, e parecia brotar do poço negro como um raio atenuado de um holofote, produzindo reflexos opacos nas pequenas poças no chão onde a água havia sido esvaziada. Tinha uma cor muito estranha, e quando todos os homens se aglomeraram em volta da janela, Amy teve um sobressalto violento, pois esse estranho feixe de miasma medonho não lhe era de uma tonalidade desconhecida. Ele já tinha visto aquela cor antes e temia pensar no que poderia significar. Ele a vira no glóbulo quebradiço e desagradável naquele aerólito 2 verões atrás, a vira na vegetação desgrenhada da primavera e pensara tê-la visto por um instante naquela mesma manhã contra a pequena janela gradeada daquele terrível sótão onde coisas inomináveis haviam acontecido. Brilhou ali por um segundo, e uma corrente de vapor pegajosa e odiosa passou por ele, e então o pobre Naum foi tomado por algo daquela cor. Ele disse isso por fim, disse que era como o glóbulo e as plantas. Depois disso, veio o barulho de fuga no quintal e o respingo no poço, e agora aquele poço expelia para a noite um raio pálido e insidioso da mesma tonalidade demoníaca. É mérito da mente alerta de Amy que ele tenha se intrigado, mesmo naquele momento tenso, com um ponto essencialmente científico. Ele não pôde deixar de se maravilhar ao colher a mesma impressão a partir de um vapor vislumbrado durante o dia, contra uma janela aberta no céu da manhã, e de uma exalação noturna vista como uma névoa fosforescente contra a paisagem negra e devastada. Não estava certo, era contra a natureza, e ele pensou naquelas últimas palavras terríveis de seu amigo aflito. Veio de algum lugar onde as coisas não são como aqui, um daqueles professores disse. Os 3 cavalos lá fora, amarrados a um par de mudas murchas à beira da estrada, relinchavam e arranhavam freneticamente. O carroceiro se dirigiu à porta para fazer alguma coisa, mas Amy pousou a mão trêmula em seu ombro. Não saia por aí, sussurrou. Não há mais nada nisso do que sabemos. Naum disse que havia algo vivendo no poço que suga a sua vida. Ele disse que deve ser algo que cresceu de uma bola redonda como aquela que todos nós vimos na pedra de meteoro que caiu em junho do ano passado. Suga e queima, ele disse, e é apenas uma nuvem colorida como aquela luz lá fora agora, que você mal consegue ver e não consegue dizer o que é. Naum pensou que se alimenta de tudo que é vivo e fica mais forte o tempo todo. Ele disse que viu isso na semana passada. Deve ser algo de muito longe no céu, como os homens da faculdade do ano passado disseram que a pedra de meteoro era. O jeito que é feito e o jeito que funciona não se parece com nada no mundo de Deus. É algo do além. Então os homens pararam indecisos enquanto a luz do poço se intensificava e os cavalos atrelados escarvavam e relinchavam em frenesi crescente. Foi realmente um momento terrível, com terror naquela casa antiga e amaldiçoada, 4 conjuntos monstruosos de fragmentos, 2 da casa e 2 do poço, no galpão de lenha atrás, e aquele raio de iridescência desconhecida e profana vindo das profundezas viscosas à frente. Amy conteve o cocheiro por impulso, esquecendo-se de como ele próprio estava ileso após o contato úmido daquele vapor colorido no sótão,
mas talvez tenha sido melhor que ele tenha agido como agiu. Ninguém jamais saberá o que aconteceu naquela noite, e embora a blasfêmia vinda do além não tivesse até então ferido nenhum humano de mente inabalável, não há como dizer o que ela não teria feito naquele último momento, e com sua força aparentemente aumentada e os sinais especiais de propósito que logo exibiria sob o céu meio nublado e iluminado pela lua. De repente, um dos detetives na janela soltou um suspiro curto e agudo. Os outros olharam para ele e, em seguida, rapidamente seguiram seu próprio olhar para cima, até o ponto em que sua divagação ociosa fora subitamente interrompida. Não havia necessidade de palavras. O que havia sido discutido nas fofocas do interior não era mais discutível, e é por causa daquilo que todos os homens daquele grupo concordaram em sussurrar mais tarde, que nunca se fala de dias estranhos em Arkham. É necessário partir da premissa de que não havia vento àquela hora da noite. Um deles se levantou não muito tempo depois, mas não havia absolutamente nenhum. Até mesmo as pontas secas da mostarda verde persistente, cinzenta e murcha, e a franja no teto da carroça democrata parada permaneceram imóveis. E, no entanto, em meio àquela calma tensa e profana, os galhos altos e nus de todas as árvores do pátio se moviam. Eles se contraíam mórbida e espasmodicamente, arranhando em loucura convulsiva e epilética as nuvens iluminadas pela lua, arranhando impotentemente o ar nocivo como se fosse puxado por alguma linha de ligação aliada e incorpórea com horrores subterrâneos se contorcendo e lutando abaixo das raízes negras. Nenhum homem respirou por vários segundos. Então, uma nuvem de profundidade mais escura passou sobre a lua, e a silhueta de galhos se arrepiando desapareceu momentaneamente. Ouviu-se um grito geral, abafado pelo espanto, mas rouco e quase idêntico vindo de todas as gargantas. Pois o terror não se dissipara com a silhueta, e num instante assustador de escuridão mais profunda, os observadores viram contorcer-se na altura das copas das árvores 1000 minúsculos pontos de brilho tênue e profano, inclinando cada galho como fogo de Santelmo ou as chamas que descem sobre as cabeças dos apóstolos no Pentecostes. Era uma constelação monstruosa de luz sobrenatural, como um enxame saturado de vagalumes alimentados por cadáveres dançando sarabandas infernais sobre um pântano amaldiçoado, e sua cor era aquela mesma intrusão sem nome que a mim passará a reconhecer e temer. Enquanto isso, o feixe de fosforescência do poço ficava cada vez mais brilhante, trazendo à mente dos homens amontoados uma sensação de ruína e anormalidade que ultrapassava em muito qualquer imagem que suas mentes conscientes pudessem formar. Não estava mais brilhando, estava jorrando, e, à medida que o fluxo informe de cor indefinível deixava o poço, parecia fluir diretamente para o céu. O veterinário estremeceu e caminhou até a porta da frente para colocar a pesada barra extra sobre ela. Amy tremia tanto quanto antes, e por falta de uma voz controlável, precisava puxar e apontar quando queria chamar a atenção para a crescente luminosidade das árvores. Os relinchos e o bater de cascos dos cavalos haviam se tornado absolutamente assustadores, mas ninguém daquele grupo na velha casa se aventuraria a sair em busca de qualquer recompensa terrena. Com o passar dos momentos, o brilho das árvores aumentava, enquanto seus galhos inquietos pareciam se esticar cada vez mais em direção à verticalidade. A madeira do poço estava brilhando agora, e logo um policial apontou, em silêncio, para alguns galpões de madeira e colmeias perto do muro de pedra a oeste. Eles também estavam começando a brilhar, embora os veículos amarrados dos visitantes parecessem até então inalterados. Então houve uma grande comoção e barulho de tropel na estrada, e quando Amy apagou a lâmpada para enxergar melhor, eles perceberam que a multidão de cinzas frenéticos havia quebrado suas árvores jovens e fugido com a carroça democrata. O choque serviu para soltar várias línguas, e sussurros constrangedores foram trocados. Espalha-se por tudo o que é orgânico por aqui, murmurou o legista. Ninguém respondeu, mas o homem que estivera no poço deu a entender que sua longa vara devia ter remexido em algo intangível. Foi horrível, acrescentou. Não havia fundo algum. Só lodo, bolhas e a sensação de algo espreitando lá embaixo. O cavalo de Amy ainda pateava e gritava ensurdecedoramente na estrada lá fora, e quase abafou o leve tremor de seu dono enquanto ele murmurava suas reflexões disformes. Veio daquela pedra, cresceu lá embaixo, tornou tudo vivo, alimentou-se deles, mente e corpo, Tad e Mervyn, Zenas e Nabi, Naum foi o último, todos beberam a água, ficou forte neles, veio de além, onde as coisas não são como são aqui, agora está indo para casa. Nesse momento,
Enquanto a coluna de cor desconhecida se incendiava subitamente com mais força e começava a se tecer em fantásticas sugestões de formas que cada espectador posteriormente descreveria de forma diferente, veio do pobre Hiro amarrado um som como nenhum homem, antes ou depois, ouvirá de um cavalo. Todos naquela sala de estar de tom grave taparam os ouvidos, e Ami se afastou da janela, horrorizada e enjoada. Palavras não conseguiam descrever. Quando Ami olhou novamente para fora, o infeliz animal jazia encolhido, inerte, no chão iluminado pela lua, entre os eixos estilhaçados da charrete. Esse foi o último de Hiro até que o enterrassem no dia seguinte. Mas o presente não era hora para luto, pois quase naquele instante um detetive silenciosamente chamou a atenção para algo terrível no próprio quarto onde estavam. Na ausência da luz do lampião, era claro que uma tênue fosforescência começara a invadir todo o apartamento. Brilhava no piso de tábuas largas onde o tapete de retalhos o deixava descoberto e cintilava sobre os caixilhos das pequenas janelas de vidro. Ela subia e descia pelos postes de canto expostos, coruscava ao redor da prateleira e da lareira, e infectava as portas e os móveis. A cada minuto, ela se intensificava, e finalmente ficou claro que seres vivos saudáveis precisavam deixar aquela casa. Ami mostrou-lhes a porta dos fundos e o caminho que subia pelos campos até o pasto de 10 acres. Caminharam e tropeçaram como em um sonho, e não ousaram olhar para trás até estarem bem longe, no terreno elevado. Ficaram felizes com o caminho, pois não poderiam ter seguido pela entrada da frente, por aquele poço. Já era bastante ruim passar pelo celeiro e galpões brilhantes, e aquelas árvores reluzentes do pomar com seus contornos retorcidos e diabólicos, mas graças a Deus os galhos se contorciam mais lá no alto. A lua se escondeu sob algumas nuvens muito negras enquanto cruzavam a ponte rústica sobre o riacho Shepman, e dali ela tateava cegas até os prados abertos. Quando olharam para trás, em direção ao vale e à distante propriedade dos Gardner, lá no fundo, depararam-se com uma visão assustadora. Toda a fazenda brilhava com a hedionda mistura desconhecida de cores, árvores, prédios e até mesmo a grama e a vegetação que não haviam sido totalmente transformadas em uma fragilidade cinzenta letal. Os galhos estavam todos esticados em direção ao céu, cobertos por línguas de chamas fétidas, e filetes flamejantes do mesmo fogo monstruoso rastejavam pelas vigas mestras da casa, do celeiro e dos galpões. Era uma cena de uma visão de Fuseli, e sobre todo o resto reinava aquela profusão de amorfismo luminoso, aquele arco-íris estranho e indimensional de veneno enigmático do poço, fervendo, sentindo, lambendo, alcançando, cintilando, esticando e borbulhando malignamente em seu cromatismo cósmico e irreconhecível. Então, sem aviso, a coisa hedionda disparou verticalmente em direção ao céu como um foguete ou meteoro, sem deixar rastros e desaparecendo por um buraco redondo e curiosamente irregular nas nuvens antes que qualquer homem pudesse ofegar ou gritar. Nenhum observador jamais esquecerá aquela visão, e Ami olhou fixamente para as estrelas de Cygnus, Deneb cintilando acima das outras, onde a cor desconhecida havia se fundido com a Via Láctea. Mas seu olhar foi, no momento seguinte, rapidamente chamado à terra pelo crepitar no vale. Foi apenas isso. Apenas um rasgo e estalo de madeira, e não uma explosão, como tantos outros do grupo juraram. No entanto, o resultado foi o mesmo, pois em um instante caleidoscópico febril irrompeu daquela fazenda condenada e amaldiçoada um cataclismo brilhantemente eruptivo de faíscas e substâncias sobrenaturais, obscurecendo o olhar dos poucos que o viram e enviando ao zênite uma chuva torrencial de fragmentos coloridos e fantásticos que nosso universo precisa repudiar. Através de vapores que se fechavam rapidamente, eles seguiram a grande morbidez que havia desaparecido, e em um segundo eles também desapareceram. Atrás e abaixo, havia apenas uma escuridão para a qual os homens não ousavam retornar, e ao redor, um vento crescente que parecia soprar em rajadas negras e frias do espaço interestelar. Ele guinchava e uivava, e açoitava os campos e as florestas distorcidas em um frenesi cósmico insano, até que logo o grupo trêmulo percebeu que seria inútil esperar a lua mostrar o que restava lá embaixo, na casa de Naum. Atonitos demais para sequer insinuar teorias, os 7 homens trêmulos caminharam penosamente de volta para Arkham pela estrada norte. Ami era pior que seus companheiros e implorou que o acompanhassem até sua cozinha, em vez de seguir direto para a cidade. Ele não queria atravessar sozinho a floresta devastada e açoitada pelo vento até sua casa na estrada principal, pois ele havia sofrido um choque adicional ao saber que os outros haviam sido poupados, e foi esmagado para sempre por um medo persistente que não ousaria sequer mencionar por muitos anos. Enquanto o restante dos observadores naquela colina tempestuosa voltava impassivelmente o rosto para a estrada, Ami olhou para trás por um instante,
para o vale sombrio da desolação que até então abrigava seu amigo azarado. E daquele local distante e ferido, ele viu algo se erguer fracamente, apenas para afundar novamente no lugar de onde o grande horror informe havia disparado para o céu. Era apenas uma cor, mas não qualquer cor da nossa terra ou dos nossos céus. E como Ami reconheceu aquela cor e sabia que aquele último resquício ainda devia estar escondido lá no poço, ele nunca mais se recuperou completamente desde então. Ami nunca mais se aproximaria do local. Já se passaram 44 anos desde que o horror aconteceu, mas ele nunca esteve lá e ficará feliz quando o novo reservatório o apagar. Eu também ficarei feliz, pois não gosto da maneira como a luz do sol mudou de cor ao redor da boca daquele poço abandonado por onde passei. Espero que a água seja sempre muito funda, mas, mesmo assim, nunca a beberei. Não creio que visitarei a região de Arkham daqui para frente. 3 dos homens que estiveram com Ami retornaram na manhã seguinte para ver as ruínas à luz do dia, mas não havia ruínas de verdade. Apenas os tijolos da chaminé, as pedras do porão, alguns detritos minerais e metálicos aqui e ali, e a borda daquele poço nefando. Exceto pelo cavalo morto de Ami, que eles rebocaram e enterraram, e a charrete que logo lhe devolveram, tudo que já fora vivo havia desaparecido. 5 acres sobrenaturais de deserto cinzento e empoeirado permaneceram, e nada mais cresceu lá desde então. Até hoje, ela se estende aberta para o céu como um grande local corroído pelo ácido nas florestas e campos, e os poucos que ousaram vislumbrá-la, apesar das histórias rurais, a chamaram de charneca maldita. As histórias rurais são estranhas. Poderiam ser ainda mais estranhas se os homens da cidade e os químicos universitários se interessassem o suficiente para analisar a água daquele poço abandonado, ou a poeira cinzenta que nenhum vento parece jamais dispersar. Os botânicos também deveriam estudar a flora atrofiada nos limites daquele local, pois poderiam lançar luz sobre a noção campestre de que a praga está se espalhando, aos poucos, talvez 1 centímetro por ano. As pessoas dizem que a cor da vegetação vizinha não é muito boa na primavera e que as coisas selvagens deixam pegadas estranhas na neve leve do inverno. A neve nunca parece tão pesada na charneca devastada quanto em outros lugares. Os cavalos, os poucos que restam nesta era dos motores, ficam nervosos no vale silencioso, e os caçadores não podem depender de seus cães muito perto da mancha de poeira acinzentada. Dizem que as influências mentais também são muito ruins. Os números aumentaram nos anos posteriores à tomada de Naum, e sempre lhes faltou força para escapar. Então, todos os mais fortes deixaram a região, e apenas os estrangeiros tentaram viver nas antigas casas em ruínas. Eles não puderam ficar, no entanto, e às vezes nos perguntamos que percepção além da nossa lhes deram suas histórias selvagens e estranhas de magia sussurrada. Seus sonhos noturnos, protestam, são horríveis naquele país grotesco, e certamente a própria aparência do Reino Escuro é suficiente para despertar uma fantasia mórbida. Nenhum viajante jamais escapou de uma sensação de estranheza naquelas ravinas profundas, e os artistas tremem ao pintar bosques densos cujo mistério é tanto dos espíritos quanto dos olhos. Eu mesmo estou curioso sobre a sensação que tive em minha única caminhada solitária antes de Ami me contar sua história. Quando o crepúsculo chegou, eu vagamente desejei que algumas nuvens se formassem, pois uma estranha timidez em relação aos profundos vazios celestes acima havia se insinuado em minha alma. Não me peçam a opinião. Não sei, só isso. Não havia ninguém além de Ami para questionar, pois o povo de Arkham não fala sobre os dias estranhos, e todos os 3 professores que viram o aerólito e seu glóbulo colorido estão mortos. Havia outros glóbulos, pode ter certeza. Um deve ter se alimentado e escapado, e provavelmente havia outro que chegou tarde demais. Sem dúvida, ainda está no fundo do poço. Sei que havia algo errado com a luz do sol que vi acima daquela borda miasmática. Os rústicos dizem que a praga se espalha 2 centímetros por ano, então talvez haja algum tipo de crescimento ou nutrição mesmo agora. Mas, seja qual for o filhote de demônio que esteja lá, ele deve estar preso a alguma coisa, ou então se espalharia rapidamente. Está preso às raízes daquelas árvores que arranham o ar? Uma das histórias atuais de Arkham é sobre carvalhos gordos que brilham e se movem como não deveriam à noite. O que é, só Deus sabe. Em termos de matéria, suponho que a coisa que Ami descreveu seria chamada de gás, mas esse gás obedecia a leis que não são do nosso cosmos. Não era fruto de mundos e sóis como os que brilham nos telescópios e chapas fotográficas dos nossos observatórios. Não era um sopro vindo dos céus cujos movimentos e dimensões nossos astrônomos medem ou consideram vastos demais para serem medidos.
Era apenas uma cor vinda do espaço, um mensageiro assustador de reinos informes de infinitude além de toda a natureza como a conhecemos, de reinos cuja mera existência atordoa o cérebro e nos entorpece com os abismos extracósmicos negros que abre diante de nossos olhos frenéticos. Duvido muito que a Mi tenha mentido conscientemente para mim, e não acho que sua história tenha sido um mero capricho da loucura, como os habitantes da cidade haviam avisado. Algo terrível chegou às colinas e vales naquele meteoro, e algo terrível, embora eu não saiba em que proporção, ainda permanece. Ficarei feliz em ver a água chegar. Enquanto isso, espero que nada aconteça a mim. Ele viu tanto daquela coisa, e sua influência foi tão insidiosa, porque ele nunca conseguiu se afastar. Como ele se lembrava claramente daquelas últimas palavras de Naum, não dá para ir embora, vocês sabem que algo está chegando, mas não adianta nada. Ami é um bom velho. Quando a equipe do reservatório começar a trabalhar, preciso escrever ao engenheiro-chefe para que o vigie de perto. Eu odiaria pensar nele como uma monstruosidade cinzenta, retorcida e quebradiça que insiste cada vez mais em perturbar meu sono. Fim. Chegamos ao final deste audiobook. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe. Obrigado.